Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, como que eu passei disso pra isso. Bom, pra vocês terem uma noção, foi um pouquinho mais de 17 quilos aí de diferença dessas duas imagens. Porém, eu quero começar falando isso aqui, gente, que eu demorei muitos anos pra falar sobre emagrecimento, sobre tudo isso, porque eu não gosto de falar sobre coisas que dá gatilho nos outros e que principalmente me deu muitos gatilhos ao longo da minha vida. Não quero que ninguém sofra as mesmas coisas que eu sofri, então eu só falei de número, de peso e tal, pra vocês terem noção do meu peso de antes e de agora e tudo mais, e desse processo. Não se compara, tá? Bom, concordamos com isso, podemos seguir. Foi que eu emagreci e permaneci com esse peso por bastante tempo, parando de fazer dieta. Mas pra você entender isso, você precisa entender um pouco da minha história. Eu fui uma criança obesa. E além de ter sido uma criança obesa, eu fui, em vários momentos da minha vida, muito gorda. Não sei se chegou a ser obesa, mas muito gorda, muito acima do peso. Então, assim, em vários momentos da minha infância, da minha adolescência, na minha juventude, eu fiz dieta, emagrecia e depois engordava. Então, assim, eu fazia aquelas dietas super restritivas, low carb eu fiz demais, cetogênica. Eu passei por um momento muito difícil, que foi na época que eu era adolescente ainda, acho que eu tava com 18 anos, isso é adolescente? 17, 18? Acho que sim, me considerava adolescente até ano passado. Então, ok. Eu tive uma compulsão alimentar muito séria. E essa compulsão alimentar não era uma compulsão alimentar tipo assim, nossa, eu comi muito doce hoje, comi muito assim ai, entrei em compulsão. Não, porque às vezes, hoje em dia ainda eu falo, meu Deus, eu tô louca pra comer, tô numa compulsão, mas não era a compulsão que eu tinha. Sabe como é que era a compulsão que eu tinha? Era sério psicologicamente. Eu pegava, passava a semana inteira com fome, fazia uma dieta que eu vi na internet. Chegava sexta-feira, eu estava simplesmente faminta, porque eu não tinha comido nada. Além de faminta de fome, eu estava faminta de vontade de comer as coisas à minha volta. Aí o que eu fazia? Passava no mercado, eu comprava tudo que eu queria ter comido na semana, ia para o meu quarto, trancava o meu quarto e comia. Tipo, sabe? Aí não entrava mais dentro de mim, eu pegava e comia. Eu ficava passando mal de tanto que eu comia. Então não era uma coisa assim, uma compulsão, tipo, nossa, eu comi muito e não aguento. Não, era uma coisa, não aguentava mais comer e eu comia até a morte. E aí, passava o final de semana inteiro com aquela culpa, não queria que as pessoas me vissem, assim, tipo, a família tava tranquila, porque quando a gente é adolescente, família, tanto faz. Aí chegava na segunda-feira, na maioria das vezes, ou eu faltava, ou eu já tinha passado o final de semana inteiro sem comer pra poder compensar a sexta que eu comi, entendeu? Então, tipo assim, chegava segunda-feira, se eu ainda me sentisse gorda, se eu ainda tivesse comido durante o final de semana, eu faltava segunda-feira e falava, não quero que ninguém me veja gorda, eu vou passar o dia inteiro sem comer pra eu poder emagrecer. E isso aconteceu porque eu já vinha de muitos problemas com a comida, sabe? Eu passei a infância inteira sendo obesa, e aí eu fazia muita dieta. Com 13 anos eu fiz uma dieta que eu só comia vegetais, frutas, mas assim, era super saudável a dieta, não era uma dieta ruim, mas assim, com 13 anos eu emagreci 10 quilos em um mês ou 2 meses, não lembro, uma coisa assim muito rápida. Então assim, se vocês pensarem em todas as dietas do mundo, eu já fiz, todos os esportes do mundo eu fazia. Todos os esportes não, mas fazia muito, eu fazia luta, eu fazia academia, criança, Gente, eu acho que com 12 anos de idade eu participava da academia, um projeto na academia que se chamava Emagrecimento Infantil. Então assim, a minha mente já foi meio que bordoada a minha infância e a minha adolescência inteira com você precisa emagrecer, senão você não vai ser bem sucedida. Então assim, eu fazia todas as dietas e fazia de tudo para poder emagrecer. E por um tempo era ótimo, emagrecia, tal. Chegava no peso que eu queria, eu falava, oba, agora eu posso começar a viver. E comia, e engordava, logicamente. Porque não era uma estratégia de vida saudável. Era só eu preciso me livrar dessa gordura pra poder começar a viver. Que é aquele pensamento que a gente tem de, eu preciso emagrecer, porque quando eu emagrecer eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Quando? E aí esse quando nunca chega e você nunca é feliz. Mas vamos lá. Então eu vim desse histórico, emagreci e engordei várias vezes. Quando eu tava na faculdade, essa foto aqui foi meu maior peso. Foi em 2017. Eu tava na faculdade, foi um momento muito bom pra mim ter entrado nessa minha faculdade. Fiz faculdade de artes cênicas numa escola pública. Conheci pessoas completamente diferentes de mim. Acho que a arte também me ajudou demais. Eu tava num momento que eu tava livre, que eu não queria fazer nada de dieta, que eu só queria
eu não queria fazer essas dietas loucas, restritivas, eu só tava vivendo e acabou que eu cheguei num ponto que eu nem me reconhecia nessa foto. Eu vejo essa foto hoje e eu falo... Tipo assim, meus amigos vêm e eles falam, nossa, eu não te enxergava desse jeito, Camila. Eu não me enxergava daquele jeito, eu não sabia que eu tinha engordado tanto daquele jeito, sabe? Eu não conseguia me ver, tanto que eu não conseguia ver foto, todas as fotos eu tinha que arrumar. Eu falava, não, não posso nada comigo, meu braço, meu não sei o quê. Não conseguia, porque eu não me enxergava daquela forma que eu realmente estava. Cheguei num ponto que eu não tinha noção que eu estava tão gorda e tão acima do meu peso. Chegou uma hora que eu olhei pra mim e falei, meu Deus, eu não tô me reconhecendo, eu não tô bem, não é assim. Gente, eu era completamente sedentária nessa época aí, porque a minha infância, minha adolescência, eu sempre fiz esporte, tipo, sempre. Mas era sempre aquela coisa de, meu Deus, preciso fazer esporte, vai emagrecer, Nunca era uma coisa assim, eu gosto de fazer isso. Não, não era. Era uma coisa de, pelo amor de Deus, vou fazer, porque senão vou engordar. E eu formei em artes cênicas, eu sou atriz, então assim... eu passei por vários momentos também um pouco humilhantes, sabe? De chegar numa agência e a agência virar pra mim e falar, olha, ou você engorda pra você ser a gorda engraçada, ou você emagrece pra você ser a principal, porque você tem rosto de principal, mas não dá pra você ser assim. Então eu passei por alguns momentos em que eu tava com medo de me expor, tava com medo de ter a minha profissão, de ir atrás dos meus sonhos, porque eu estava gorda. Então eu falava, meu Deus, não vou conseguir papel nenhum. Não vou. Então, isso também travava muito o meu psicológico com relação à minha profissão. E aí, quando eu terminei minha faculdade, eu ia mudar pra São Paulo e eu fiquei, cara, eu preciso emagrecer, porque eu não vou conseguir ir em agência nenhuma me apresentar dessa forma, eles vão me humilhar, eu não vou conseguir o que eu quero, não vou me sentir segura numa câmera. Fui lá e comecei um processo de emagrecer e foi quando eu fiz low carb de novo. Que, meu Deus do céu, não podia comer uma banana, não podia tomar um leite. Mas naquele momento eu falava, eu preciso disso, a minha profissão, eu preciso tal, enfim, emagreci. É isso, eu não sei quanto que eu emagreci, não vou lembrar, gente, já faz um tempo, mas emagreci um tanto no qual eu já era considerada uma pessoa normal, não era uma pessoa gorda mais. Eu voltei pra Brasília porque o meu esposo tinha me pedido em casamento e eu não tava conseguindo passar nos castings lá, já tava ficando meio assim, desgostosa de ficar assim em São Paulo. Eu amo São Paulo, voltaria pra São Paulo, amo. Só que assim, já não tava muito saudável pra mim, porque eu não tava passando em nada. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, assim, eu sempre sofri antes dos meus amigos. Meus amigos começaram a sofrer, tipo, a crise dos 30 agora. Eu já tive as crises dos 30 com 25 anos de idade, sabe? Sou uma pessoa que eu vou antecipando as coisas pra que elas aconteçam mais rápido, sabe? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é uma característica minha. Eu peguei e já falei assim, não, eu preciso seguir minha vida, não tô conseguindo passar em tudo agora, então vou pra Brasília, vou continuar dando seguimento. Início eu já era maquiadora, eu já sou maquiadora da minha faculdade, ou desde a época da minha faculdade, né, quando eu comecei a gostar de maquiagem, tudo foi na minha faculdade, e desde lá eu já era maquiadora. Mas quando eu fui pra São Paulo, eu não atendi como maquiadora, até porque eu não conhecia as pessoas, meu foco era estudar. Então eu fiquei estudando e fazendo os castings lá, Netflix, tal. E quando eu voltei pra Brasília pra poder casar, eu não sei nem falar quanto que era meu peso, gente. Eu acho que eu já devia ter dado uma engordada já, porque eu comecei a ficar ansiosa de ficar sozinha lá em São Paulo e tudo. Então, tipo, direto eu comia pratada de brigadeiro, sabe? Tipo, tudo eu descontava na comida. Então, assim, na semana eu passava bem, no final de semana eu comia um pratão de brigadeiro, com pizza, com não sei o quê. Então, assim, daí era descompensada. Quando eu voltei pra poder arrumar meu casamento, pouquinho tempo depois entrou a pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, aí eu emagreci também, bastante, assim, na pandemia. Porque na pandemia, tipo assim, você não encontrava ninguém, então você não tinha aqueles momentos de, vou comer uma pizza com tal pessoa, vou não sei o quê. Então esses momentos de comer besteira meio que não tinha. E eu cozinhava muito e ficava cozinhando receitas saudáveis, sabe? Então na pandemia eu emagreci bem. Só que não foi um emagrecimento com exercício nem nada. Eu simplesmente dormi até sei lá que horas, não sei o que. A gente tava naquela coisa de sobrevivência, né, gente? Só de já ter sobrevivido à pandemia já tá ok. Então eu dormia, fazia vídeo. Eu casei, acabou. Eu fui casar lá em agosto de 2020. Ainda tinha pandemia, mas, né, tava mais ok. A gente casou, não fizemos a festa nem nada, enfim, mas isso já é história para outro vídeo. E aí, quando eu casei, aí a gente dá aquela relaxada, gente, é normal. A gente comia mais, sempre... Tava aquela coisa, aquele alvoroço de acabei de casar, então eu sempre fazia um jantarzinho, sempre fazia uma comida, e aí juntou com a lua de mel que a gente foi pra Gramado, comeu até. Aí quando você volta de uma comilança, você não consegue parar de comer. Então a gente virou uma bola de neve. Aí eu dei uma engordadinha de novo. Então foi sempre assim, sabe? Mas nunca voltei pra aquele peso maior
que não quero que vocês se comparem, mas meu maior peso foi 76 quilos. Então eu cheguei a 76 quilos, que foi meu peso maior. Aí, quando foi ter a minha festa de casamento, que foi em 2021, eu comecei a fazer exercício. Eu falei, eu preciso fazer exercício. 2021 foi a virada da minha vida. Por isso que eu consigo fazer o vídeo agora, porque agora eu sinto... Porque todo mundo falava, ai Camila, como você emagreceu, como você emagreceu? Mas como eu passei a vida inteira emagrecendo e engordando, eu não acreditava que eu realmente tinha emagrecido. Porque eu pensava, alguma hora eu vou voltar a engordar. Então eu esperei o quê? 3 anos pra fazer esse vídeo. Tem uma espera de 3 anos pra estar falando aqui com vocês. Por quê? Porque eu pensava, gente, eu vou engordar a qualquer momento. Porque toda hora, minha vida foi assim, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E o que mudou na minha vida em 2021 foi exercício físico. E exercício físico não era pra emagrecer. Era porque, assim, como eu tava gravando muito vídeo em casa, eu tava ficando muito reclusa. Eu tava começando a ficar, tipo assim, com pânico social, sei lá. Eu ficava muito em casa, não saía, não via ninguém. Tava me dando uma tristeza, sabe? E aí eu falei, eu preciso ter uma rotina de alguma coisa. E aí eu coloquei como meta, vou começar a fazer 3 vezes exercícios. Eu comecei com 2. Vou começar a fazer 2 vezes na semana exercício. E não posso faltar. Coloquei, isso era uma obrigação pra mim, era uma rotina que eu tinha que fazer. Então eu comecei fazendo, e não era um exercício sozinha, porque eu queria ter uma interação social. Eu fui pra um funcional. E aí eu fazia 2 vezes na semana, eu e o Arthur, a gente fazia. E era 2 horas da tarde, tipo, a gente não faltava. Toda vez a gente ia. Depois que passou a nossa festa de casamento, voltei e a gente começou a fazer 3 vezes na semana. E a gente fazia 3 vezes na semana, não faltava. Quando eu comecei a não faltar, não, eu nunca faltei, eu acho que eu devo ter faltado 2 vezes, tipo, em um ano todo, eu nunca faltei. Quando eu comecei a ir eu ia 3 vezes na semana, aí quando eu já fiquei um tempão sem faltar, o que eu fiz? Fui lá, incrementei, nos outros 2 dias da semana eu corria no parque. Corria não, caminhava no parque. Então eu comecei a incrementar aos poucos. Isso foi questão de tipo 6 meses, fiz 2 vezes na semana, depois fiz 3 vezes, depois fiz 5 vezes. E assim, hoje em dia, eu praticamente faço a semana inteira. Eu só dou um dia de não fazer alguma coisa. No domingo eu não devo fazer alguma coisa. Mas assim, faço exercício todos os dias. Todos os dias. É uma coisa assim, não é... será que eu faço? Não, é uma obrigação. Eu tenho que fazer um exercício. Então assim, eu construí esse hábito muito às duras penas, porque antes eu só emagrecia parando de comer. Eu falava, o que emagrece é comida, não tem nada a ver com exercício. A gente sabe que a comida é 80% com relação ao emagrecimento, mas com relação à saúde do seu corpo, aos seus músculos, não. Os exercícios é tipo 50% com toda certeza. E com relação à mente também. Então assim, o que mudou na minha vida, que eu realmente consegui me manter no meu peso durante esses 3 anos, foi o exercício. Então assim, eu cheguei num peso, emagreci o tanto que eu queria ir e tal. E aí assim, no máximo que eu engordo é tipo 2 quilos e volto, 1 quilo, sabe? E fico assim, né, nessa média. Agora o meu peso atual é 58 quilos. E aí tem vezes assim que eu fico, às vezes eu tipo, chego a 56, aí tem vezes que, sei lá, vou pro 60. Então... fica aí nessa média de 58, sabe? E já tem 3 anos que eu tô nessa média aí. E é um lugar que eu me sinto muito confortável, que eu me sinto bem com esse peso. É sobre a gente se sentir bem, não tem a ver com o peso, tem a ver com a sua concepção do corpo, sabe? Agora mesmo eu não tenho mais esse negócio de peso. Eu quero, tipo, ganhar músculo, sabe? Trocar gordura e tal. E tem essa questão também que eu passei muito tempo sem pesar, porque eu tinha muito trauma de pesar. Até hoje, assim, eu não gosto muito, assim, de... Assim, uma coisa que eu tô querendo romper na minha vida é de ir numa nutricionista. Como eu fiz nutricionista a vida inteira, eu fiz muitas dietas, eu vejo que a dieta no papelzinho escrita certinha pra mim me causa ansiedade, sabe? Eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer minha próxima alimentação. Qual que é a minha próxima alimentação? Qual que é o próximo... Tipo, ter uma dieta certinha, aquilo me dá ansiedade, sabe? Então, nesses 3 anos que eu comecei a fazer exercício certinho, não foi só o exercício. A gente sabe que mesmo fazendo só exercício, se você comer adoidado, você vai engordar. Eu comecei a fazer uma dieta intuitiva. O que é uma dieta intuitiva? Eu como quando eu tenho fome. Eu sempre como tudo muito saudável, sabe? Eu tento, tipo, não comer açúcar. Na medida do possível, eu não como muita farinha branca. Mas eu também não tenho muita essa coisa, porque eu não tenho resistência a glúten nem nada. Mas eu faço algumas escolhas melhores. Por exemplo, ao invés de comer um pão,
eu como cuscuz, mas não porque o pão vai me engordar ou o cuscuz vai me engordar, é porque o cuscuz me dá mais saciedade, então eu prefiro comer uma coisa que vai me dar mais saciedade, entendeu? Então eu vou mais por esse local, assim. Então como eu já tenho um conhecimento grande de alimentação, do que eu tenho que comer e tudo, eu não sinto essa necessidade de ter uma nutricionista. E eu tenho esse problema de ter ansiedade quando eu tenho uma comida certinha pra comer, sabe? Mas enfim, minha grande virada foi realmente essa: parar de fazer dietas restritivas, porque a gente pensa que, vou fazer dieta restritiva, emagrecer 10 quilos em um mês. No próximo mês, filho, tu vai ganhar 20. E não tem nada desse negócio de efeito rebote nem nada, é a cabeça, sabe? Você não se dá uma felicidade no seu final de semana, você tem muita vontade de comer brigadeiro, você nunca comer, filho, alguma hora tu vai explodir. Entendeu? Então você tem que pensar a longo prazo. Eu demorei pra entender isso, mas quando eu entendi isso, minha vida mudou. Pense a longo prazo. Emagreça 500 gramas só por semana, mas emagreça constantemente, sabe? É melhor. Então você fazer isso, entender que o exercício você vai ter que fazer, não tem como. Então escolhe uma coisinha que é menos pior pra você. E outra, faça um compromisso com você de fazer assim, igual eu fiz, 2 vezes na semana. Não falte 2 vezes na semana. Depois você vai aumentando. Esse negócio de nunca fiz exercício, na outra semana você faz todos os dias da semana, você vai desistir. Então assim, eu fui colocando aos poucos, fui vendo um pouquinho de resultado e tal. E outra, não fica focando muito no resultado, não, que demora um pouco. Então assim, pensa, é obrigação, precisa de 2 vezes na semana. Pronto. E sabe que você vai ter que fazer exercício pra sua qualidade de vida, pra tudo. Então, foi isso. Essas foram as minhas mudanças e eu espero muito ter te ajudado. Se vocês quiserem mais que eu fale sobre esse tema, sobre alguma coisa específica que eu falei aqui, só pra eu entender mais o que vocês gostam, o que vai ajudar mais, porque de fato, esse vídeo, esse assunto é literalmente para ajudar outras pessoas, tá? Porque sempre foi um assunto muito problemático pra mim, agora já não é mais, e eu sinto que eu preciso falar isso e que é realmente pra vocês, pra ajudar outras pessoas que passam por isso. E que eu sei, gente, o povo fala, você tem que se sentir bonito do jeito que você é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas na primeira esquina que tu vira, o gordo, ele é humilhado. Eu posso falar isso com todas as minhas palavras, porque eu fui em vários momentos da minha vida. Vários momentos da minha vida, seu rosto é tão lindo. Sim, eu senti isso em muitas horas da minha vida, então eu não vou ser hipócrita e falar, é isso, seja desse jeito. E outra, saúde também. Que vocês têm uma pessoa, uma amiga, e que tá aberta pra falar sobre esse assunto e que quer realmente ajudar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.